A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A meditação de hoje se encontra em 1 Samuel, capítulo 1, que diz assim: Eucana e suas mulheres. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e para sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde estavam os sacerdotes do Senhor, Rofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava Ana, embora o Senhor a tivesse tornado estéril. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor a tinha tornado estéril. E assim fazia ele de ano em ano. E quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então, Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então, Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim, a mulher seguiu o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Glória a Deus, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que palavra linda, poderosa e maravilhosa. O que eu entendo dessa palavra aqui? Que naquela época, né, de Ana, a mulher, ela tinha que dar herdeiros ao marido, né? De preferência homem, herdeiros, né? Então,
E Ana era estéril, mas porque Deus fechou a madre dela. E quando uma mulher não dava herdeiros ao seu marido, ele tinha o direito de, de ter outra mulher para ter filhos com ela, porque era necessário, né, que o homem tivesse herdeiro para dar continuidade na sua linhagem, na sua família, né, e, e era muito valioso isso naquela época, como é até hoje, né, o homem é que dá continuidade à família. Então, assim, e Ana não dava filhos, não gerava. Eucana tinha Penina, que teve vários filhos com ela. Só que Ana, no seu coração, ela queria ser mãe. Ela queria dar um filho para o marido dela. E ela era mulher de Deus. Então, aquela mulher, a Penina, a irritava Ana. A palavra aqui fala que ela irritava Ana excessivamente. A sua rival a irritava excessivamente. E principalmente quando subia para Siló. Eu não consigo nem imaginar o que Penina fazia com Ana, o que Penina falava com Ana. Então, só que Ana não brigava, Ana não revidava, Ana não contava nada para Eucana. Mas eu creio assim que Eucana via, né? Eucana sentia. E eu vejo até muitos pregarem que Eucana era mole, mas não. O Eucana também era um homem de Deus. E nós que somos mulheres e homens de Deus, a gente não tem que revidar. Tudo que a gente passa, a gente entrega para Deus. Como Ana disse lá na frente, né? Que ela entregava tudo ao Senhor. Só que ela ficou anos assim, anos. A gente não se sabe o certo quanto tempo, se era um mês, se era um ano, se era 10 anos, 20 anos. Eu ouço pregações de pastoras que falam que nos estudos, né, de teologia, nos estudos fundamentados, muitos falam que Ana ficou assim 12 anos, outros 20, não sei quantos anos, mas só Deus sabe quanto tempo ela ficou assim. Mas um dia indo para Siló, conforme a palavra fala que Eucana dava porções à Penina, aos seus filhos e filhas, mas para Ana ele dava porção dobrada. Então, o que significa, né? E Eucana perguntou a ela, Ana, tá aqui, ó. Ana, por que choras? E por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhas? Então, assim, por mais que Penina irritava, fazia, Eucana estava dizendo para ela, fala, mas o seu marido sou eu, né? Por que te importas com tudo isso? Se você tem a mim. Então, eu trago hoje para nós, Deus falando, né? Porque aqui, para mim, no meu ver, no meu modo de entender, Eucana representa Deus. Penina são as pessoas lá de fora, as pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus. Algumas até têm, né? Porque se Penina era a esposa de Eucana também, né? Ela também ia para Siló com ele, só que ela não sei o que acontecia. Mas ela irritava Ana. O propósito de Deus era com Ana. Então Ana teve a sua madre fechada por Deus, porque Deus queria algo mais com Ana. Só que tudo é no tempo de Deus. E Ana, tudo que ela ouvia, né? Então ela chorava, ela ficava triste, depressiva, angustiada, magoada, só que ela entregava tudo para Deus. Ela chorava, não comia. Então eu trago hoje como se Deus falasse conosco: por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que os 10 filhos? Quer dizer, então Deus pergunta para nós hoje, para mim e para você que está ouvindo essa palavra, né? Deus está acima de tudo para nós. Ele é a nossa força, o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Então, por que que a gente se preocupa com as provocações das pessoas, com as humilhações, com as acusações, com o desprezo?
e com abandono e com tantas outras coisas. Porque o nosso sonho, né, aquilo que a gente coloca nas mãos do Senhor, o Senhor sabe, só que é no tempo dele. As nossas frustrações, porque aí junta tudo, a gente fica magoado, frustrado, depressivo, ansioso, triste, a gente não quer comer, a gente não quer ver ninguém, não quer conversar com ninguém, a gente não quer sair de casa, e quando sai a gente fica apagado, afastado das pessoas. Eu creio que era mais ou menos isso que Ana vivia, né? E quantos de nós não vivemos isso dentro da igreja, quando passamos por nossos processos, né? Mas Deus diz para mim e para você hoje: por que choras? Por que não comes? Por que está mal teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então, quando Eucana disse isso para Ana, a palavra diz que ela se levantou. Aqui fala no verso 9: então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. Então ela comeu, a partir dali ela já comeu e bebeu. Quando Deus fala conosco, nós temos que nos levantar e tirar a tristeza. Então ela comeu, bebeu e foi até o templo. Só que ela ainda não tinha acabado as provações de Ana. Ainda tinha mais uma etapa para ela vencer. Ela foi até o templo para desabafar com o Senhor mais uma vez e fazer um acordo com o Senhor. Ela foi clamar a Ele, né? Então, assim, e ali quando ela estava tão amargurada, tão entristecida, tão angustiada com tantas coisas, que ela não conseguia falar, ela chorava tanto e ela só orava na sua mente. E a palavra fala que só se movia os seus beijos, mas não se ouvia a sua voz. Então, o sacerdote, que hoje representa os pastores, né, a teve por embriagada e ele disse: aparta-te do teu filho. Então ali ele acusou ela. Ele fez uma acusação sem saber o que ela estava vivendo. E ela ali teve mais uma prova, né? Mais uma etapa para vencer. Porque ela pacientemente ali, ela entendeu que ela não precisava revidar, que ela não precisava estressar, que ela não precisava mais ficar irritada, angustiada e nem dar uma resposta. Ela respondeu já mansa. Ela falou: não, meu Senhor, não me tenha por filha de Belial. Eu apenas tenho derramado as minhas... Eu apenas... porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então, Ana disse para ele pacientemente, calmamente. Aqui o tom de voz dela já mudou. E a palavra fala que ela levantou dali já com semblante diferente. Ana entendeu, ela entregou tudo para o Senhor, que ela já não aguentava mais. Ela falou: Senhor, está aqui, eu não aguento mais. Está na mão do Senhor, não adianta. Ela entendeu ali que não adianta, que não adiantava ela ficar triste, porque isso só ia piorando. E quando ela entregou tudo ao Senhor, levantou, comeu, bebeu, dançou, dormiu, acordou de madrugada e adorou o Senhor abriu a madre dela. E tudo tem o tempo, porque Deus também precisava de um profeta. Então, quando Deus nos chama e trata algo conosco, Deus tem um propósito grande nas nossas vidas também, como Ele tinha na vida de Ana. Ele é o mesmo Deus. Então, o que nós precisamos fazer é isso. É entender o que Deus está nos dizendo, o que Deus está fazendo em nossas vidas e fazer como Ana, entregar tudo ao Senhor e viver. Que aí sim, descansar no Senhor, né? Entregar e descansar para que Ele haja conforme a vontade dEle. Amém? Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo. Eu peço a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem, comentem, dê aí o joinha, o like, né? Porque isso ajuda a levar a palavra do Senhor. O canal entende que o conteúdo é bom e porque muitas e muitas pessoas precisam ouvir uma palavra como essa. Amém?